Diletos amigos, saudações a todos. Voltamos aqui com a segunda parte do Semcast com o Dr. Wesley Maurício, que está falando sobre química de plantas para a gente aqui. E vamos tirar hoje bastantes dúvidas. E também com a doutora Alessandra, que faz parte dessa entrevista. Obrigada, Wesley. Muito bem-vindo de novo. E nós vamos continuar defendendo as nossas plantinhas. Vamos. Agradeço novamente, né, estar aqui. É sempre bom esse bate-papo. Adoro o convite e estou disponível para outras vezes quando o assunto fizer necessário. Muito grato. Você queria fazer uma pergunta específica? Eu queria voltar ao meu bom e velho chá de camomila, né? Porque estava conversando com o Wesley e descobri que eventualmente eu uso errado, né, Wesley? Então, às vezes a gente fala assim, não é o problema da planta, mas sim da pessoa que está atrás da planta, né? Que não utilizei da melhor forma. Então, o Wesley estava falando de como usar o chá de camomila. Como Wesley. preparar, Como é que eu preparo o meu chá de camomila para minha paciente de pós-operatório, está toda roxa, e eu, né, quero melhorar a reação inflamatória. Quais são as propriedades do chá de camomila e como eu preparo? Excelente pergunta, né? E é uma planta que todo mundo conhece, é uma planta que é fácil da gente exemplificar. Para começar, para cada planta, a gente tem que saber qual é a parte a ser usada. No caso da camomila, são os capítulos florais. No caso do sene, são as folhas. Então, que são as partes mais concentradas daquele composto químico com aquela atividade. Então, parte daí. Né? Qual a parte da planta a ser utilizada? A segunda questão é a qualidade da planta. A camomila, por exemplo, dependendo do horário que o produtor faz a coleta, isso vai significar se aquela planta tem uma boa ou má qualidade. Um exemplo, óleos essenciais, que é o caso da camomila, são óleos voláteis, são óleos etéreos. Se você coleta meio-dia num sol escaldante, você está perdendo óleos essenciais. Você está perdendo aquele composto que tem a atividade anti-inflamatória, por exemplo. Então, a hora que fazer a coleta, normalmente a coleta tem que ser feita de manhã ou no fim da tarde, após secar ali de manhã, quando secar o orvalho, por exemplo. A forma que o produtor faz todo o processamento da planta até chegar ao consumidor, isso também faz toda a diferença na qualidade da planta. E aí entra nós como consumidores, né? A forma que nós vamos preparar. Pode ser por decocção, que é aquela que você pega a água, pega a parte da planta e ferve tudo. Isso, no caso de óleos essenciais, está errado, porque como óleos essenciais ele evapora muito fácil, fervendo, você vai perder óleos essenciais. Então, no caso da camomila, de forma específica, qual que é a melhor maneira de se preparar a camomila? É fazer o que nós chamamos de infusão. É pegar parte desses capítulos florais, colocar, por exemplo, num copo, numa xícara, adicionar a água quente, tampar e deixar aí por alguns minutos, né? Porque aí você evita a perda desse óleo essencial. Então, essa é a melhor forma. Então, tem plantas que normalmente, quando a gente trabalha com folhas, que são estruturas mais sensíveis, a gente opta pela infusão. Quando você trabalha com cascas, né, que são estruturas mais duras, né, aí é melhor o processo de decocção. Então, a forma de preparar, ela faz toda a diferença, né? E a camomila, hoje, a gente sabidamente, né, ela tem uma atividade anti-inflamatória muito forte. Então, hoje, e tem outras, né, por conta dos óleos essenciais, mas a principal atividade da camomila é realmente atividade anti-inflamatória, cicatrizante. Já posso continuar, tô Pode autorizada. continuar, só melhorar a forma do preparo. E no chá, o chazinho que vem dentro do saquinho, o processo que foi feito para essa manipulação, a gente já tem perda? Eu posso usar o chá que vem no saquinho para fazer isso ou não? Pode, desde que seja um chá de qualidade. Tá. Né? Tanto é que na faculdade de farmácia nós temos uma disciplina chamada de farmacognosia, que é gnosis, conhecimento, farmaco,
de medicamento, toxinas. E nessa disciplina, que é exclusiva do curso de farmácia, a única profissão que tem essa disciplina, a gente tem lá uma disciplina que é o controle de qualidade de drogas vegetais. Então, a gente pega, por exemplo, esse chazinho que a gente compra no mercado e vai fazer todo um controle de qualidade em cima desse chá, encontra pedra, encontra outra parte da planta que não aquela que eu necessito. Então, quer dizer, quando a gente fala droga, significa aquela planta, a planta fresca que passou por um processamento, né? Então, assim, na farmacognosia, isso nós chamamos de droga, não está relacionado com coisas ilícitas. Drogas ilícitas, né? Então, são uma planta fresca que passou por um processamento. É isso que é conhecido como droga. E ela perde essa qualidade. Então, você pode preparar de forma correta, mas se você não tem uma planta com qualidade, obviamente, ela vai perder compostos químicos e não vai chegar, né, à finalidade que a gente quer. E como esse teste que vocês fazem, né, por exemplo, a gente está falando, um chá, ele é um alimento. Então, mesmo que vocês façam e detectem que o composto, né, a droga, não é eficaz, na verdade, é uma informação que, infelizmente, não chega para a gente. Porque não é um medicamento, é um alimento, então a gente não teria acesso a isso. Exatamente. O certo, né, a gente faz isso como uma aula prática, e às vezes a gente até trabalha com chás, material que é comercializado. A gente vê que a qualidade varia, né, de uma indústria para outra. Mas nessa bioequivalência, né, qual que é o padrão que se usa para falar que ele está aceito ou não? No caso de um chá. Nós temos a farmacopeia, nós temos, por exemplo, parâmetros que já são especificados que vai dizer se aquela droga é de boa qualidade ou não. Por exemplo, para ficar bem claro, né? Eu não tenho muito bem de cabeça aqui, mas a camomila, para ser uma droga de boa qualidade, se eu não me engano, é 0,4% de óleo essencial. Então, se você extrai o óleo e você tem menos do que 0,4%, se eu não me engano, tá? É uma droga que não tem uma qualidade muito boa, né? Esse é somente um dos parâmetros, mas tem vários outros que tem que ser analisado. Mas só aproveitando isso, eu sei que não é o foco aqui, mas, por exemplo, quando você compra um medicamento que é o genérico, né, por exemplo, como que é feita essa bioequivalência? E nessa farmacopeia existe, como lá, sei lá, ranitidina, por exemplo. Na farmacopeia, ela tem ela traz vários parâmetros envolvendo tanto alguns compostos químicos quanto algumas plantas também, né? E ali você tem alguns critérios que você tem que seguir, né? Um genérico, por exemplo, hoje nós temos genéricos aqui de boas qualidades, temos indústrias boas de forma genérica e que obedece toda a parte de legislação, tem toda aquela concentração que é especificada na bula, né? Então, o medicamento genérico hoje, ele também passa por esse controle de qualidade. Sim, imagino. Né? A gente tem um pouco de, né, ainda de existe um conceito, né? Assim, preconceito. Isso, de que não funcionasse ou não funcionasse tão bem, né? Eu lembro a minha avó não tomava genérico, né? Porque ela acreditava que não tinha a mesma qualidade. Então, isso é uma coisa que não tem... Eu acredito verdade que não. nisso. Nós temos aí várias indústrias que comercializam genérico, e esse genérico, ela é sim de boa qualidade, assim, dá para confiar. E com relação à manipulação, levando-se em conta que em uma farmácia de manipulação bem conceituada, vamos assim dizer, comparado com a medicação industrial, também ela... obedece vários critérios, né? Uma farmácia de manipulação, ela tem que seguir determinadas legislações, né? A gente tem todo um cuidado na hora de manipular, porque tem que ser aquelas concentrações exatas, né? Então, muita gente opta, inclusive, pela própria manipulação, né? Inclusive, os valores, né? É mais acessível à população. Com certeza.
carente, né? Mas também, como farmacêutico, eu confio bastante na parte de manipulação, né? Tem uma qualidade, um controle de qualidade muito grande quando você trabalha com empresa que você, obviamente, você tem que trabalhar numa empresa que você confia, né? Que você sempre manipula a mesma coisa. Né? Então, assim, são confiáveis, sim. Uhum. Eu queria voltar para minhas plantinhas. Vamos voltar para a plantinha. Não, porque eu estava preocupada que a gente viu assim, o quanto que plantinha pode ser bom, mas também plantinha pode ter os seus efeitos também, né? Então, eventualmente eu atendo paciente, né, que, eu não tomo alguma coisa? Não tomo nada, só remédio natural para emagrecer. E às vezes a paciente nem sabe o que tem naquelas plantinhas, né, naquela misturada que ela utiliza. Né? O que o pessoal normalmente mais utiliza nesses compostos assim misturados, como sene, casca sagrada, e os riscos disso, né, Wesley? Porque a gente pode ter aí um distúrbio eletrolítico, você provocar uma diarreia, Exatamente. né, é um diurético natural, mas você essa misturada toda, ela corre um risco, né? Essa pergunta é interessantíssima, né? Porque assim, a gente tem aquela máxima do que é natural, tá tudo bem, né? E na verdade não é isso. Quando a gente trabalha com plantas, a gente tem que ter consciência que nós estamos trabalhando com composto químico. Você está ingerindo uma mistura de compostos químicos. E no caso do sene, que você acabou de exemplificar, o sene ele causa, por exemplo, a diarreia, né? Por agredir o trato gastrointestinal. Então, o sene não pode ser tomado o tempo todo, porque ele irrita o trato gastrointestinal. É por isso que ele causa esfoliação. Exatamente, o efeito dele. Então, ele tem que ser tomado por um tempo, tem que dar uma pausa. E, por ser um composto químico, ele pode levar a reações alérgicas, ele pode levar a efeitos adversos. Né? E nós temos plantas que têm bastante efeito tóxico, né? Inclusive, por isso que é importante conhecer um pouquinho de planta. Né? Às vezes você está ingerindo uma planta que pode ter alguma substância tóxica. Por exemplo, os alcaloides que a gente estava conversando, né, doutor Anderson? Os alcaloides, eles inexoravelmente, ou tem qualquer um, ou tem uma atividade biológica, ou tem uma atividade tóxica. Tá? Então, assim, quando se trata de produtos naturais, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. Principalmente quando se fala, eu vou tomar tal planta para emagrecer. Esses são os principais, né? Se alguém fala, tomei o chazinho de sene para emagrecer, por exemplo, né? Aí vira febre. Todo mundo vai atrás do sene. Né? Todo mundo quer tomar o sene, por exemplo, ou outra planta que alguém citar. Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque tem que ter na cabeça que nem sempre o que é natural é bom. O exemplo, assim, eu acho que a Alessandra pode até falar melhor, o urucum, né, que existe não é lenda, é um conceito que isso causa bronzeamento, né? A planta lá. E todo ano, Alessandra, não mais agora, mas no começo, atendia alguém que teve queimadura pelo passagem de urucum com Coca-Cola no corpo, né? Exatamente. Então, justamente talvez a não divulgação desse conhecimento aí, né, que falha. É uma pena que o nosso bate-papo aqui é tão rápido, curto, né? Mas, por exemplo, a gente, só para falar da história do uso de plantas medicinais, a gente poderia passar aqui horas e horas falando, Você né? vai vir muitas e muitas vezes. Por exemplo, né? Um dia Antigamente. Só de gordura, né? Chá verde. A gente tem tanta. Né? De repente, se alguém quiser perguntar sobre alguma planta, vamos compilando aí e a gente marcar um dia para a gente falar só sobre isso. E antigamente, só para lembrar, né? Uma das formas principais de aniquilar os inimigos nos povos antigos era através de plantas tóxicas, né? Vide a cicuta, né? Bom, existe um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui. Você faz parte também na universidade de um programa de empreendedorismo.
Nosso programa aqui incentiva muito também o empreendedorismo de uma forma muito consciente, de uma forma muito não não como é passado aí que qualquer um pode ser um empreendedor com muita consciência, né? Queria que você falasse para a gente sobre essa atuação sua dentro de uma universidade, promovendo um programa de empreendedorismo. Esse projeto ele é coordenado pelo meu amigo professor André Mariano, da engenharia mecânica. É um cara muito ativo dentro da universidade, ele produz bastante em todas as áreas e ele é bem focado nesta parte de desenvolver, acelerar startups, né? Então, tanto é que ele tem é a principal atividade dele hoje em dia. Eu só sou um colaborador dele com o pessoal da farmácia. E o que vem a ser essa ciência para todos que ele coordena, né? O projeto chama Ciência para Todos. Pô, bonito, isso, o projeto realmente. é Ciência para Todos. Por que Ciência para Todos? Porque ele é multidisciplinar. E na época eu estava trabalhando com os alunos da farmácia, mas ele tem lá alunos do direito, alunos da medicina, alunos da engenharia, tudo trabalhando num ambiente de coworking. Então, ele participa de vários projetos ao mesmo tempo, né? Então, na época, a gente desenvolveu... a gente estava querendo desenvolver assim, como se fosse um aplicativo chamado de Remédio Já, para facilitar o controle de quem usa um medicamento de forma contínua e uma forma dele adquirir, dele estar sempre de forma contínua, ter acesso a esses medicamentos de uma forma mais rápida, né? E os alunos lá que estavam participando teve, por exemplo, a ajuda do pessoal do design, do direito, das engenharia. Então, a gente sempre trabalha num ambiente de coworking. E o professor André, ele coordena todo esse pessoal. Esse é somente um dos projetos que ele coordena. Só para vocês terem uma ideia, ele recentemente, por conta da Covid, ele teve uma brilhante ideia de desenvolver um programinha que os alunos, através do próprio celular, quando a gente tinha aula num determinado local, auditório, todo mundo fazia o check-up, né, naquele auditório e ficava registrado. Se um daqueles que estavam participando do auditório tivesse pego Covid, né, todos que estavam no ambiente seriam informados. Então, era uma forma de controle da própria universidade. Isso é somente um dos projetos que ele estava à frente. Então, ele tem vários projetos. Ele tem vários. Então, assim, é uma coisa muito interessante que até então a universidade era carente nisso, que nem o doutor fala de empreendedorismo, né? Sim. Então, hoje ele promove alguns hackathons lá, né? Para os alunos apresentarem as suas ideias. Então, ele é muito interessante, assim, e a universidade precisa disso, né? E ele utiliza várias ferramentas, né? Para que cada um potencialize as suas qualidades dentro daquele projeto. Então, eu, como farmacêutico, eu posso estar participando, por exemplo, do projeto dentro da engenharia, dentro da medicina. Então, assim, é uma coisa muito interessante essa interdisciplinaridade, né? É bastante interessante justamente isso. Quando você, às vezes, você fala uma ideia e expõe o seu problema, de repente alguém de uma outra Área, né? área tem uma solução muito fácil, né? Mas Foi o sim. que aconteceu com a gente na programação virtual. De repente, o cara do cinema tinha a ferramenta que eu precisava para fazer a programação. Então, né, da onde saiu isso, né? Se não dessa mistureba que a gente começa a fazer. E o interessante é que dentro desse Ciência para Todos, coordenado pelo professor André Mariano, que eu até quero mandar um abraço aqui, que é meu grande amigo, ele desenvolve desde soluções mais simples, né, até soluções mais complexas, né, com relação, por exemplo, a gente estava conversando uma vez, hoje, vocês que trabalham dentro do hospital, como é que ocorre, por exemplo, a coleta de lixo dentro de um hospital? Tem todo um trâmite, né? E ele, na época que a gente estava conversando, ele tinha pensado em alguma coisa de controlar os lixos dentro do hospital, de como você
iria descartar e não precisaria passar por todo o hospital coletando o lixo, né? Somente daqueles que estariam mais cheios, que já aliviaria bastante para o hospital. fluxo. Vocês que sabem essa questão do fluxo, né? Da movimentação dentro do hospital, que tem todo um critério, né? Mas isso ele se apresenta como um curso. Porque assim, Não, na verdade, é um curso, né? então, o que é interessante é que, por exemplo, dentro das... Eu nunca tive aula de empreendedorismo na faculdade. Hoje eu acho que assim, você sai da faculdade e a primeira coisa que você tem que fazer é cursos de empreendedorismo. Como esse aluno chega É. nesse projeto? Ele está aberto para todos, né, Alessandra? Só dentro só alunos da universidade? Não, Não? ele, além de desenvolver essas startups dentro da universidade, ele permite que esse é o vínculo que ele tem com a comunidade externa, né? Gente de fora da universidade pode participar, porque, na verdade, isso é um curso de extensão. E todo curso de extensão ele tem que ter um viés ligado à população. Então, esse Ciência para Todos é um curso de extensão coordenado por ele, que eu apenas participei, dei uma contribuição em apenas uma parte do projeto, né? Ele que coordena todo esse projeto. Então, você tem a participação também da comunidade e dos alunos da comunidade interna da universidade Então, em todos os cursos. vamos pensar, um empresário que esteja com um problema específico, de repente precisa de entre aspas, uma consultoria. Nossa, eu preciso de entender alguma coisa, ele pode procurar esse... Pode procurar. Isso aí, ele está aberto, né? O projeto de extensão é isso. O projeto de extensão, ele caracteriza pelo vínculo que a universidade tem com a comunidade. Ele tem que ter esse vínculo, senão não é um projeto de extensão, né? Mas pensando na situação do país e da população, né? Hoje, cada vez mais, o emprego formal, vamos assim dizer, de carteira assinada, ele está diminuindo por vários motivos aí. E assim, a pessoa ela tem que ser empreendedora. Ela tem que buscar esse caminho. E assim, você buscar isso, para mim, nada mais claro, né, do que você buscar isso em uma universidade. Às vezes, é claro, é difícil você chegar até lá, mas assim, às vezes é procurado fora de uma universidade o que você tem com uma qualidade muito grande. Assim, gostaria de dar os parabéns ao doutor André, que realmente, assim, eu admiro muito esse tipo de trabalho, que você não foca realmente em ensinar alguém só quebrar uma pedra, né? Você sabe que a pedra ali vai construir igrejas, construir hospitais. E ele, além de montar essas startups e desenvolver dentro do programa, né, ele pega o potencial dos alunos para desenvolver determinados projetos. E, além disso, ele também dá um curso que ele vai desde o início, a ideia inicial, até o produto minimamente viável, né? O produto que quase terminado, praticamente. Uhum. Então, e ele é interessante porque ele dá toda assistência para esses alunos chegar, desenvolver essas ideias até chegar ao produto pelo menos próximo à viabilidade, né, o produto viável, ou pelo menos dando aquela assessoria a ponto de, olha, não vai dar certo, então vamos ter que mudar o nosso foco aí. Né? Então, eu não sou especialista em startup, né? Eu sou mais pesquisador, eu trabalho mais com pesquisa bruta de bancada, né? Essa é uma área que ele domina, mas assim, um dia que foi interessante aqui, eu tenho certeza que ele é um professor muito ativo e estaria pronto para vir aqui falar somente sobre, como eu sempre digo, startup. O Semcast ele também é feito de histórias, né? E essas pessoas, está convidado ele para vir aqui, você também junto com ele, para a gente ter um papo divertido igual o de hoje, eu realmente. acho importante, né? A gente até disponibilizar esse link, esse modo de acesso, né, para quem
né, assistir esse episódio e quiser falar, nossa, eu preciso saber um pouco Sim. mais sobre esse lugar, onde é que a gente chega, onde é que faz o application, né? Pra onde eu mando, Eu, Onde eu isso mando meu tudo, né? currículo. Pra onde eu mando meu currículo, eu como é que eu posso chego? depois passar o contato dele E para o link pra vocês, gente deixar. porque ele realmente ele é uma pessoa que ele não refuga desafios. Então, eu tenho certeza que ele está de braços abertos aí para Bom, disponibilizar para falar sobre startup e falar um pouquinho do trabalho dele. bom, nós sempre também falamos sobre coisas divertidas aqui também, né? Sei que você gosta muito de futebol, torcedor do Atlético Mineiro, Sempre tá? galo forte, vingador. E gostaria que você falasse da importância ou influência do futebol na sua carreira, que você contasse, que eu sei que tem algumas histórias que são incentivadoras aí ao público, né? É verdade, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol, até hoje, com os Sempre é cabelinhos titular nos brancos, times. né? Eu sou o dono da bola, o capitão do time, então eu nunca fico na reserva. Até hoje eu ainda jogo minha bolinha com meus amigos lá em Curitiba. Melhor time de futebol que a farmácia já teve. Já teve, nós tivemos lá em 1995, 96, um grande time que a gente disputava uma Copa lá em Curitiba, chamava Peladeiro, que era do antigo Banestado. E a gente tinha realmente um grande time, que nós fomos 2 vezes vice-campeão dessa Copa. Então, assim, é muito gratificante, assim, essas histórias, né? Relembrar essas histórias. Mas na minha época de juvenil, na minha época em que morava em Minas Gerais, Uberaba, né? Eu jogava no Fabrício, cheguei a jogar, por exemplo, lá no Independente Atlético Clube, né? Então, passei por vários clubes, né, amadores lá de Uberaba, né? Inclusive, eu até recebi um convite em 1980 e alguma coisa, né, para fazer um teste lá no Botafogo de Ribeirão Preto, só que infelizmente, eu optei pela farmácia e não pelo futebol. Hoje a história poderia ter sido outra, né? Tem uma história também que você, igual você falou, você foi transferido da Universidade de Goiás para a Universidade Federal do Paraná. E normalmente, nas universidades públicas, as pessoas não aceitam muito aquele elemento que vem de fora. E você já me contou que você veio e de repente já chegou, já foi para o time, já foi presidente do DA. Conta como foi isso daí. Pois é. O pessoal de Curitiba, para começar, é muito fechado, né? O curitibano em si, às vezes, eles falam assim, vamos fazer um churrasquinho qualquer dia. Esse qualquer dia é 10, 15 anos, né? Então, realmente, o pessoal de Curitiba, eles são, até ganhar confiança, eles demoram um pouquinho diferente, por exemplo, do mineiro, né? E quando eu cheguei na faculdade, realmente eu fiquei meio deslocado, né? Quer dizer, eu jogava bola, eles tinham até um time lá, até os meus amigos antigos contam, né? Eu jogava bem futebol, eles optavam por um cara ruim no time e me deixavam de lado só porque eu era estranho, né? Eu era de fora. Então, assim, mas logo, assim, com esse conversando com jeitinho, assim, eu já comecei a fazer toda a amizade lá, já me incorporei E você foi presidente do DA. Fui presidente do Centro Acadêmico por 2 anos e diretor social por mais 2 anos. Né? Então, a gente participava muito dentro da universidade, a gente tinha uma atuação estudantil muito, muito forte. Né? E naquela época, assim, a gente, na própria universidade, a gente estudava na faculdade de farmácia, que era separada, digamos assim, dos outros campos. Era praticamente só o curso de farmácia. Então, nesse curso, a gente tinha lá a lanchonete e o nosso centro acadêmico. E no final de semana, a lanchonete virava centro acadêmico. Né? Então, a gente montava ali, a lanchonete virava um bar para os estudantes de farmácia. Então, não deixava de ser um lugar onde as pessoas frequentavam para bater um papo, para conversar, né? Era um lugar de encontro. Então, assim, foi muito gratificante essa época, eu tenho bastante saudade disso. Bom, só para deixar clara a audiência, eu também gosto de futebol. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, por que ninguém passa a bola pro cara de preto? Mas são coisas simples.
Mas voltando ao assunto, eu também acho interessante essas autarquias. Eu e a Alessandra também estudamos em uma autarquia, onde era uma escola de medicina. Exato. Eu acho que é importante uma universidade, mas você se sente realmente parte quando todo mundo lá está nesse mesmo contexto, né? Vamos assim dizer, a farmácia, a medicina. É importante. Mas, assim, isso foi por um período até... Depois, a farmácia, isso foi até 1900, se eu não me engano, 96. É porque na Universidade Federal do Paraná, nós temos vários campos. E a farmácia tinha aula em vários campos. A gente tinha que se deslocar de um campo para o outro. Então, a gente também tinha essa interação com outros alunos de outros cursos. E em 1986, nós saímos desse prédio da farmácia, na época, e fomos lá para o Jardim Botânico. E lá no Jardim Botânico, a gente começava a ter um contato maior com outros cursos, como, por exemplo, a nutrição, odontologia. Então, foi um período bem interessante, assim, eu acredito. Eu até falo para meus alunos, olha, é o melhor período da vida de vocês. Então, aproveite, né? Que depois que você sai, né, vocês vão sentir saudade. Bom, para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem à nossa audiência, né? E se pode deixar também para os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão gostar de saber que estão representados aqui. Sim, então, olha, eu quero mandar um abraço lá para os meus alunos, os atuais, os que passaram e os que irão ter aula comigo, e todo o pessoal da universidade, né? E eu quero também mandar um abraço a todo mundo que assiste a esse programa maravilhoso, né? Eu não perco um episódio, o projeto realmente é muito interessante, gosto bastante, eu sei que ela é multidisciplinar também, né? E é muito bom ver histórias diferentes, regado a informações, né? E, inclusive, história de vida, né? Sim. Que a gente pode levar isso daí como exemplo para a nossa própria carreira, né? Então, eu gostaria de parabenizar pelo projeto e espero novos convites para vir aqui para a gente começar a falar de outras coisas. Já está convidado. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, Eu que muito agradeço. grato. Doutora Alessandra, muito grato pela participação. Eu que agradeço. E até o nosso próximo 100cast.